aqui representado pelo ilustríssimo senhor professor Luciano Marques de Jesus, ilustríssimo senhor professor Roque Vitor Dalros, coordenador do Departamento de Ciências Sociais, ilustríssimo senhor professor Adão Clóvis dos Santos, nosso paraninfo, ilustríssima senhora professora Fernanda Bittencourt Ribeiro, nossa paraninfa espiritual, senhora Mariema Oliveira da Silva, funcionária homenageada, estimados colegas, formandos, senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer aos formandos de 2011 pela oportunidade de representá-los. Saibam que isso aumenta muito a minha responsabilidade por dois motivos fundamentais. O primeiro é o mais simples: traduzir a imensa satisfação de concluir esta etapa importante de nossas vidas como formandos em ciências sociais. Por outro lado, representá-los através dessas palavras certamente é a tarefa mais difícil, partindo do princípio de que a característica mais pujante do nosso ofício é o permanente choque de ideias. Isso dificulta muito a construção de um texto que simbolize o sentimento conjuntural do grupo que hoje se forma. Todavia, se por um lado as ciências sociais são a ciência da divergência, por outro lado, uma das primeiras lições que aprendemos quando entramos nesse curso é saber conviver com elas. Por isso, este discurso centrar-se-á na defesa da importância da divergência, característica própria das ciências sociais, que deve ser disseminada para toda a sociedade brasileira. Deste modo, começarei partindo do paradoxo de estudar ciências sociais no Brasil, o país que ensina seus cidadãos a evitar ao máximo o choque de ideias, como se evitar uma discussão sobre qualquer tema fosse a melhor postura a ser seguida para o convívio em sociedade. Para pensarmos essa tese, que pode parecer um tanto insólita, digo-vos um dos principais conselhos de boa convivência ensinados pela tradição popular no Brasil: política, futebol e religião não se discute. Esse ensinamento de convivência social pode ser lido como uma virtude do nosso povo, uma vez que, se bem seguido, fará com que nossos cidadãos respeitem as diferenças políticas, clubísticas e religiosas dos seus convivas, de modo que nós possamos viver em uma sociedade mais tolerante, mais pacífica e mais cordial. O lado preocupante desse ensinamento é que sempre que houver qualquer possibilidade de polêmica, sempre que houver a menor possibilidade de conflito, o brasileiro ficará calado, guardando suas convicções para si mesmo, como forma de preservar o amigo e de não ser reconhecido por aí como um radical. Certa vez, ouvi um dos nossos melhores professores afirmar que a coisa que o brasileiro mais teme é discutir uma ideia. Se essa afirmação estiver correta, isso se deve a uma formação autoritária, em que é reduzido o espaço para contestação pública e em que o cidadão é alijado do direito de expressar e de discutir as suas opiniões. O sujeito que rompe com essa estrutura, defendendo ferrenhamente seu ponto de vista, é logo visto com desconfiança, como se fosse uma real ameaça ao suposto estado natural das coisas. Desse modo, é melhor não discordar e não causar nenhum desafeto em nome da defesa de convicções próprias. Dentro dessa tradição que nos ensinou a não discutir e a não discordar, escolhemos estudar ciências sociais. Nesse sentido, um dos principais elos que nos uniu foi a carência de um espaço onde pudéssemos discutir, discordar e refletir sobre a nossa sociedade de modo aberto e plural. Precisávamos de um espaço em que pudéssemos defender ideias, discuti-las e modificá-las sempre que preciso. Nesse processo de aprendizado, uma das fases mais difíceis da nossa formação foi quando nossos antigos valores passaram a ser desconstruídos e reconstruídos por uma dimensão mais crítica e ampla do que é nosso mundo e do que é nosso país.
Se olharmos para o passado, veremos que ao longo desse curso mudamos muito como pessoa e como cidadão. Essa mudança ocorreu em virtude da formação intelectual, humanística e ética que tivemos ao longo desses anos. Como uma ciência, entramos em contato com uma vasta lista de autores que convergiam e divergiam sobre temas semelhantes. Nesse caminho, aprendemos que mesmo na divergência é possível que exista o diálogo, fazendo com que esses paradigmas fossem nossos pilares de interpretação da realidade. Nosso vocabulário não só foi enriquecido, como também passamos a ressignificar signos do uso comum, como sociedade, democracia e identidade. Aprendemos que os conceitos que regem a nossa ciência não são blocos monolíticos, em que prevalece uma voz definitiva e suprema sobre as demais vozes. Eles são formados a partir de diferentes escolas e por diferentes contextos que devem sempre ser levados em conta quando utilizados. A sociedade está sempre em movimento, por isso o cientista social não pode estar preso a um único ponto de vista, sob pena de sua interpretação não responder mais aos labirínticos caminhos que o chamado mundo real esteja propondo. O segundo pilar para a nossa mudança pessoal, uma mudança que também é de espírito, é o caráter humanístico das ciências sociais. As ciências sociais não foram feitas para quem só sabe olhar para si mesmo, para entender o mundo antes de qualquer coisa. É necessário preocupar-se com ele, com os seus dilemas. As ciências sociais nasceram em um momento de transição, repleto de contradições. Na bela época europeia, em que o ciclo de guerra entre os países finalmente havia sido interrompido, em que se constituía uma nova classe dirigente, através dos valores da igualdade e da liberdade, e em que prevalecia um grande otimismo sobre os caminhos da humanidade, as ciências sociais emergiram com a tarefa de desvelar o lado oculto desse novo mundo, mostrando que o otimismo prevalente escondia as diferenças que surgiam e que eram mantidas nesse novo contexto histórico. Se naquele tempo, alguns já encaravam com naturalidade as diferenças entre ricos e pobres, entre quem pode decidir e quem só deve assistir como espectador dos acontecimentos, orgulhamo-nos de fazer parte de uma tradição que contribuiu para mudar tais paradigmas e transformar esse mundo para melhor. O cientista político Robert Dahl, no livro Sobre a Democracia, verifica que, embora ela já exista há mais de 25 séculos, a efetivação de uma democracia nos moldes que gozamos atualmente não supera a marca de 3 ou 4 décadas. Se hoje entendemos que o direito de votar deve ser respeitado, independente da classe social, do gênero e da etnia, se até mesmo o capitalismo incorporou em seu discurso a necessidade de também assumir responsabilidades sociais, como saúde, educação e distribuição de renda, isso se deve muito à luta em que os cientistas sociais estiveram empenhados ao longo dos tempos, em busca de um mundo mais igual e mais justo. Por isso, aprendemos que o espírito crítico das ciências sociais não está restrito à esquerda, nem a monopólio de um grupo político ou de um movimento social. Ser crítico é ser capaz também de perceber não só os problemas, mas as possibilidades de emancipação humana existentes na realidade em voga. Esse exercício pode, inclusive, ser feito dentro da própria linha de pensamento defendida. Isso explica o fato de que nossos autores estão sempre sendo testados no confronto com a realidade. O terceiro pilar da nossa formação é o caráter ético do curso de Ciências Sociais. No mundo em que vivemos, onde a ética do dinheiro é a ética hegemônica, raros são os cursos que podem se orgulhar por não formar somente bons profissionais, mas também melhores seres humanos. Nas ciências sociais, não é tolerado qualquer preconceito, seja ele de gênero, etnia, credo ou orientação sexual. Somos cobrados por nossos professores a assumir uma postura crítica e reflexiva frente a esses temas. A intolerância ao preconceito, por vezes, fez-nos sentirmos isolados em um mundo hostil, pouco ou nada preocupado com o outro e com o estabelecimento de valores baseados na solidariedade e no humanismo.
No entanto, apesar de tais dificuldades, não devemos assumir a posição de um intelectual que olha a sociedade do alto do seu conhecimento com ressentimento do mundo que o abriga, assim como faz o protagonista da obra do escritor alemão Hermann Hesse em O Lobo da Estepe. A força da nossa ciência está no contato ininterrupto com a coletividade. Por isso temos sim que continuar segurando com força nossas bandeiras e fazendo com que elas sejam difundidas por todos os cantos do espaço social, fazendo com que valores mais humanos se tornem definitivos, de modo que o combate ao preconceito, por exemplo, seja um princípio elementar de toda a nossa sociedade. Outro paradoxo de estudar ciências sociais no Brasil é ter de assumir a difícil tarefa de compreender um país que por vezes não quer ser compreendido. Se os resquícios dos traumas mais profundos da nossa sociedade, como a escravidão e a ditadura, ainda estão presentes em nossas vidas, isso se deve à insistência que o brasileiro tem de evitar discutir esses temas de modo profundo e realista. Ao invés de discutir a história para que seja construído um novo presente, preferimos olhar estáticos para nossas falhas e dizer simplesmente em voz de consolo que as coisas sempre foram e sempre serão assim. É inegável que muito ainda deve ser feito, mas o Brasil é um país jovem e cada um de nós deve assumir a sua responsabilidade para que nossos problemas sejam transcendidos. Se quisermos um país mais próspero e digno, temos de encarar nossos problemas de frente e não apenas nos esconder atrás de um discurso de que as coisas são definitivas e não podem ser mudadas. Devemos exigir de modo contundente que mudanças profundas sejam realizadas em favor de uma educação pública mais qualificada, para que finalmente o nosso país chegue a um novo patamar de desenvolvimento humano e econômico. Para que isso ocorra, não podemos mais temer discutir ideias, e nem de defendê-las com amor sempre que for necessário. E que no manual de boa convivência do brasileiro, ao invés de ensinar que política, futebol e religião não se discute, ensine que se pode e se deve debater qualquer tema, desde que o respeito seja preservado, aceitando que quem está aberto a discutir e a dialogar também deve estar aberto a refletir e a mudar de posição se necessário. Por isso, o maior compromisso desta pequena turma de novos cientistas sociais é irradiar para todos os lados o espírito crítico da nossa ciência, mostrando que divergir é necessário para que sejam superadas nossas antigas, mas ainda atuais mazelas, e que ao concluirmos nossa missão, possamos vislumbrar um novo Brasil, mais ético, mais igual e mais humano. Obrigado. Solicitamos que nossos pais e homenageados fiquem de pé, para que possamos prestar nossa homenagem.